Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos para podermos meditar no Evangelho Dominical deste 31º domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho sempre a alegria de estar convosco todos estes fins de semana, todos os domingos, para podermos meditar a liturgia que a Igreja a cada domingo nos oferece. Domingo agora do Tempo Comum, estamos já no mês de novembro, mês que é o mês das almas e é o mês que também sempre nos dá o fim, o término do ano litúrgico com a solenidade de Cristo Rei. E de maneira que nós, à medida que nos aproximamos do final do ano litúrgico, que terminará nessa festa, e depois começará o novo ano litúrgico com o Advento, né? A preparação para o Natal do Senhor. Bom, então neste primeiro domingo deste mês de novembro, nós temos o início do capítulo de 23 de São Mateus. E é um daqueles evangelhos, digamos, polémicos, cheio de cor, cheio de palavras fortes da parte de Nosso Senhor, de advertências da parte do Mestre, do Divino Mestre. E no caso concreto, depois de 5 domingos consecutivos de confrontação com as principais correntes religiosas judias, nós temos hoje Nosso Senhor diante da principal dessas correntes, que é a corrente farisaica, os fariseus. E não só os fariseus, mas também os escribas. Duas das grandes autoridades, duas das grandes castas, digamos, de autoridades em Israel, e com as quais Nosso Senhor tem muita dificuldade. Porquê? Porquê que Nosso Senhor tem dificuldade com estas pessoas? Porquê que Nosso Senhor não tem, digamos assim, uma linguagem suave com estas pessoas? Porquê que Nosso Senhor não, digamos, parece que não quer bem a estas pessoas? Aliás, no Evangelho de São Mateus nós vemos a quantidade de advertências, de vitupérios que Nosso Senhor lança sobre esta gente. E porquê? Porquê que Nosso Senhor não faz a paz com eles? Porquê que Nosso Senhor não suaviza as suas palavras, os seus modos de tratar estes fariseus? Porquê que os trata assim? E no caso concreto, aqui não está a falar diretamente para eles, mas está a advertir, diz assim o início do Evangelho de hoje, Jesus falou à multidão e aos discípulos, ou seja, não é só aos seus discípulos para ensiná-los, mas a toda a multidão. E diz assim: na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e fariseus. Fazei e observai tudo quando vos disserem, mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Então não sei, depois vai discorrer sobre alguns dos aspectos, digamos, que pelos quais eles fazem pesar, digamos, a vida sobre os outros, e inclusivamente alguns dos aspectos circunstanciais e do ponto de vista, digamos, também da liturgia e do modo de vivência deles, mas que de facto era tudo um vazio, não se traduzia em realidade, não era sério, não era autêntico. Eles dizem, mas não fazem. Isto é propriamente aquilo que habitualmente se chama o fermento farisaico. Fermento farisaico, ou seja, é um fermento que incha, faz inchar, como o pão, digamos, incha com o fermento, mas ali dentro não há nada. Não há nada. Há só ostentação. Ostentação. Há um status, há uma posição dentro da sociedade, há uma autoridade que eles gostam de manter, eles querem manter, mantêm inclusivamente pela sapiência que demonstram ter sobre a escritura, na interpretação dos livros. Então, concretamente, os escribas, né? Que escrevem, que traduzem, que interpretam, e entretanto eles dizem, sabem na ponta da língua, mas não fazem. Isto é uma coisa que nós podemos encontrar em qualquer sítio, podemos encontrar até numa família. Às vezes é o marido que diz que vai fazer, mas não faz, promete que te faz e acaba por não cumprir a promessa. Às vezes pode ser a esposa, pode ser os filhos também. O filho que prometeu que ia estudar, que prometeu que ia ser melhor, mas que não cumpre. Tudo isso, mesmo no trabalho, quer dizer, digamos, um subalterno,
um empregado que diz que faz e depois deixa de fazer. Na vida religiosa pode haver, já é uma coisa, tem uma gravidade um pouco aumentada, porque ali a pessoa tem já um regime de obediência. Então diz que faz e depois não faz. Mas o que é mais triste é ver autoridades religiosas a ostentar uma realidade que não é a realidade delas. Ou seja, é quase um teatro. É quase um teatro. E por isso é que Nosso Senhor vai apelidá-los, vai, digamos, adjetivá-los muitas vezes com o termo hipócritas. São hipócritas. E é por isso nós vemos que Nosso Senhor, quando utiliza estes termos, de facto Nosso Senhor não quer fazer pazes com eles. Gostaria de os fazer, evidentemente. Nosso Senhor não gostaria de estar a chamar hipócritas a alguém, queria que as pessoas se salvassem, mas eles não querem mudar. Eles vivem naquela aparência, naquela ostentação. Isto porquê? Porque os fariseus haviam reduzido a religião, a prática das leis e a prática de todos os preceitos, a uma escrupulosa observância de micro-preceitos. Ou seja, existiam os 10 mandamentos e existiam, evidentemente, uma espécie de práticas circunstanciais e até legais relacionadas com os 10 mandamentos. Mas eles, ao longo dos séculos, foram aumentando os preceitos em micro-preceitos. Foram como que subdividindo a lei em micro-partes, partes que só eles sabiam interpretar, partes que só eles conseguiam gravar na cabeça e sabiam de cor e salteado. E isto era em detrimento da prática verdadeira da lei, ou seja, dos mandamentos, do amor a Deus. Então, Nosso Senhor os chama de hipócritas. E esta palavra é muito reveladora, porque na antiguidade o hipócrita significava quem? Um adivinho ou um ator. O ator fazia aquelas caretas, o teatro grego, por exemplo, fazia aquelas caretas, mas aquilo era uma hipocrisia, porque ele não estava a fazer careta, ele fingia que chorava, mas não chorava. Então era um hipócrita, era uma máscara. Aliás, eles usavam inclusivamente máscaras para dar a entender, para ficar com aquela careta permanentemente, não é? Porque senão a pessoa fica com a cara distorcida, digamos assim. Mas então isto significa muito, né? Não ser chamar de hipócritas, né? Eles de facto procuravam representar, né, uma autoridade que seria uma autoridade moral, mas do ponto de vista de moral eles não tinham, digamos, exemplo, não eram exemplo para ninguém. E Nosso Senhor evidentemente não consegue, não é que não consegue, Nosso Senhor não quer fazer as pazes com o mal que está lá dentro deles, né, e que eles não revelam cá para fora, né? Eles cá para fora só revelam o lado sério, o lado conspícuo, o lado alto, assim, do ponto de vista moral. São pessoas muito, mas muito dotas. São pessoas que têm sempre uma palavra muito séria para dizer, mesmo quando o interior deles não tenha nada a ver com aquilo que eles estão a dizer. Aliás, esta leitura de hoje tem muita relação com a primeira leitura também, que é do profeta Malaquias, a primeira leitura da liturgia de hoje, em que Deus recrimina os sacerdotes daquele tempo, porque aqui já estamos a entrar numa casta já religiosa, e não só religiosa, como são os fariseus, mas aqui na casta sacerdotal. Imagina, Deus diz assim: este aviso é para vós, sacerdotes. Se não me ouvirdes, isto é a profecia de Malaquias, se não me ouvirdes, se não vos empenhardes em dar glória ao meu nome, diz o Senhor do Universo, eu mandarei sobre vós a maldição. Puxado, a maldição de Deus. Vós, continua o texto, vós desviaste-vos do caminho e fizestes tropeçar muitos na lei e destruístes a aliança de Levi, diz o Senhor do Universo. Então, isto que o profeta Malaquias escreveu, né, por inspiração de Deus, são as palavras de Deus ao povo, mas concretamente aos sacerdotes, à casta religiosa, àqueles que tinham a maior autoridade. E esta advertência: fizeste tropeçar muito na lei, é o que Nosso Senhor irá dizer com os fariseus. Vejam que Nosso Senhor não ataca os fariseus enquanto a casta, não é? Ele vai dizer que os escribas e fariseus sentaram-se na cátedra de Moisés, né,
E sentaram-se porque realmente eles tinham o direito de se lá sentar. Eles não se sentaram porque queriam ter essa autoridade. É o lugar autorizado, de facto, e a cátedra era o símbolo da autoridade religiosa e doutrinária que estava, de facto, nas mãos deles e nas mãos dos doutores da lei, que eram também chamados escribas. Eram pessoas super afamadas e eram, de facto, as pessoas autorizadas para explicar as Escrituras. Muitos deles eram também fariseus. Mas aqui, qual é o problema? Nosso Senhor não está a criticar isso. Eles estão no lugar certo. Só que eles não estão a agir da forma certa. Este é que é o problema. São pessoas falsas. E esta falsidade, caríssimos irmãos, é uma falsidade que não morreu com os fariseus. Realmente os fariseus, praticamente, digamos, do tempo do Nosso Senhor, enfim, nós não temos mais, entretanto veio a Santa Religião Católica, veio a Igreja Católica, nós temos uma igreja com 2000 anos, mas a hipocrisia daqueles tempos não morreu, infelizmente. E hoje pode acontecer, e acontece, sem dúvida, pode acontecer de sacerdotes, de religiosos, e assim, de leigos também, dizerem uma coisa e fazerem outra. Mas aqui eu acho que a situação chegou até um ponto mais perigoso, porque hoje em dia não é que se diz uma coisa e faz outra, é que hoje em dia há quem ensine, até dentro da igreja, doutrinas contrárias à própria igreja. Há quem ensine dentro da igreja um magistério que não é o magistério da igreja. É um magistério, se assim se pode dizer, que é uma doutrina que a pessoa fabricou para justificar a sua vida. Isto é mais grave. Porque os fariseus, no tempo de Nosso Senhor, eles ensinavam a verdadeira doutrina, mas depois não praticavam. E depois tinham aquelas casuísticas todas, aquelas 600 e tais leis. Mas hoje em dia as coisas são diferentes. É que hoje em dia, não só a pessoa não pratica, mas é que ela criou um sofisma para não acreditar. E ensina esse sofisma. Dar um exemplo. Então como é que uma pessoa da igreja, pode ser sacerdote, pode ser religioso, pode ser leigo, vai dizer que não acredita no céu? Já ouvi dizer isso. Não acredita no céu. Não acredita no inferno. Hipocrisia. É católica. Mas não acredita. Então, mas a igreja, os santos que se souberam e sabem muito mais do que aquela pessoa. Mas como ela tem uma vida não de acordo com a lei de Deus, ela vai querer justificar a sua vida. E aqui já não é propriamente pôr uma máscara, não é? Já não é propriamente a hipocrisia. Aqui é de facto viver desonestamente e ensinar a desonestidade. Então, se você não quer acreditar, então está a fazer o quê? Para que vive e se apresenta como uma pessoa católica? Se não ensina o que está no catecismo da Igreja Católica, que os papas ensinaram durante séculos, não é? Se não ensina o credo, pessoas que não acreditam, por exemplo, na ressurreição, não acreditam, acham que tudo vai acabar aqui. Já ouvi pessoas a dizer isso. Que tudo vai acabar. Ressurreição. Mas espera aí, isto é hipocrisia. Mas depois vai à missa. Vai à missa. Ou então nem vai à missa, mas diz católica. Mas não acredita no credo. Então nós vemos como a situação hoje, naquele tempo, de facto, era assim. Eles apresentavam-se com os trajes, com uma aparência, com os dizeres lindíssimos, e de acordo, digamos, autêntico com a lei antiga e tudo. Mas não praticavam, esse é o ponto. Eles não praticavam. Hoje, não é que não praticam só, mas é que ensinam o contrário do que é o ensinamento perene da igreja. A gente vai ver, enfim, às vezes até pessoas de igreja que escrevem em jornais, em revistas, e contradizem os ensinamentos que estão nos evangelhos. E que recentemente vi uma notícia que me deixou assustadíssimo. Uma pessoa não só contradizia os ensinamentos que estão nos evangelhos, os ensinamentos que a igreja estipulou no credo, através dos dogmas, mas contradizia o próprio Nosso Senhor. Dizia que Nosso Senhor tinha agido mal. Como é que é possível? Então, quer dizer, não é só ser hipocrisia, ter uma máscara, mas é uma afronta à sua própria religião. Quer dizer, o demónio muitas vezes pisa na cauda. Aqui a pessoa está a pisar na cauda dela também. Está com uma caudinha de diabinho e está
a demonstrar. Só que o problema é que, sabe que é o grande problema? É que ela se apresenta como tal, como uma pessoa religiosa, e leva muitas outras atrás. Porque acha que então, porque é religiosa, ela pode contestar a autoridade da Igreja, uma autoridade que tem séculos e os mistérios da fé, que ninguém pode nem comprovar nem descomprovar. Não é possível. São mistérios. Não é? E aí Nosso Senhor ensinou, a Igreja sempre ensinou, e agora vêm uns inteligentes, não é? Chamados ditos inteligentes, e acham que as coisas afinal já não são assim, e depois vão ensinar isso para lá para fora. E vão ensinar isso nos jornais, nas revistas, e outros vão, infelizmente, enfiar essa carapuça, engolir esse sapo, pensando que de facto é uma coisa muito séria, e não é nada. É uma mentira, e foi uma invenção desse que se faz de hipócrita, porque de facto diz que é, mas não é. Diz que é católico, mas já deixou de ser católico há muito tempo, porque pode ser que tenha caído ou em heresia, ou numa vida moral péssima, e por causa disso ele de facto justifica a sua vida com uma doutrina que não é a doutrina da Igreja. Caríssimos irmãos, nós temos hoje de facto uma batalha de Nosso Senhor contra os fariseus, né? E Nosso Senhor mostra esta desonestidade deles, né? E eu queria hoje de facto advertir aqui para a desonestidade que pode acontecer connosco, com qualquer um de nós católicos, sermos desonestos connosco mesmos, deturparmos a nossa consciência e para enfim, não conseguirmos, para podermos viver, aliás, para podermos viver com a nossa consciência, nós temos de inventar um sofisma, né? Um princípio que vai me fazer viver de um modo desonesto, mas com este princípio eu já não tenho peso de consciência. Vamos pedir a Nosso Senhor que nos dê a graça de nunca cair nisto, nunca cair neste ponto, nunca sermos hipocrisias de manifestarmos, eu sou católico, mas não vai à missa, não reza, não ensina coisas contrárias à Igreja Católica, é catecista, mas ensina heresias. Então, cuidado com a hipocrisia, porque isso de facto também é hipocrisia, e é uma hipocrisia inclusivamente mais maléfica do que a hipocrisia dos fariseus da Antiguidade. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a ser autênticos, verdadeiros e cristãos que ensinem, e aquilo que ensinam vivam também elas mesmas. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.